uma salva de palmas o líder Luiz Carlos. Vem cá correndo aqui. Glória a Deus. Preparadão aí? Vamos orar por ele, então. Mas cadê o celular? Você não vai ler? Ah, tá aí. Aí já fizemos o passo a passo, né? Para não errar, né? Nós demos oportunidade esse ano passado para todo líder falar, mas tem que ser muito bem corrigido. E às vezes o pessoal daqui é tranquilo, né? A gente não tem essa exigência religiosa, mas às vezes tem alguém visitando, pensa diferente, né? Uma pessoa está lá de bermuda, lá, né? Mas nem Deus, não tem problema nenhum. O importante é que esse menino aqui tem um testemunho espetacular. Né, Luiz? Se não tivesse aqui hoje, o que estava fazendo hoje, hein? Fala aí no microfone aí. O que estava fazendo hoje? Pode falar? Pode? Fumando maconha. Temos aqui um ex-maconheiro aqui. Glória a Deus por isso. É isso aí, né? E legal que a gente pode falar isso aí mesmo, né? Aqui, ó, né? Bonito. E isso por quê? Porque Jesus curou ele. Então ele vai contar alguma coisa que eu vou ajudar, tá? Se alguma coisa ali, porque tá tranquilão, né? Eles estão melhor que nós, né? Levanta tua mão direita, vamos abençoar ele. Pai, obrigado pela vida do Luiz Carlos, Senhor. Esse menino novo que chegou aqui de forma desapercebida, que teve a coragem, a ousadia de ser pastorzinho de P minúsculo lá, cuidar de pessoas, falar do teu amor, um desafio que talvez nem ele tenha entendido tão bem, mas ele amou isso, Senhor. Isso mudou a vida desse menino. Eu louvo a Deus pela vida dele, da família dele, do que ele fez aqui nesse ano. E essas pessoas desse tipo, Senhor, que o Senhor possa transformar em grandes pastores aqui num futuro próximo. Honra ele aqui hoje, Senhor. Dá autoridade para ele, ousadia, e abençoa toda a igreja com um testemunho edificante. Eu abençoo a vida dele em nome de Jesus. Vai lá, filho. Shalom, galera. Meu nome é Luiz, mais conhecido como Bid. O tema hoje vai ser... Tem aí? Renúncia, o começo do chamado. Vou ler o versículo aqui, é Filipenses 3, versículos 7 e 8. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Amém? Eu queria contar um pouco para vocês da minha história assim com Deus. Em julho do ano passado, eu conheci uma pessoa que eu tenho certeza que foi a principal pessoa assim que Deus usou para me ganhar para Jesus. Hoje ela é minha noiva. A Bianca, ela já estava vindo na DAC e tal, e eu conhecia ela assim de vista. Ela também disse que me conhecia e tal, e a gente começou a se conhecer melhor, a conversar, e ela começou a me chamar para vir para a igreja e tal. E assim, no começo estava gostando dela, a gente vem, né, para agradar, fazer uma média, né? E aí, depois de alguns cultos, eu vi no culto que ela voltou do encontro e surreal. E aí eu comecei a ir para a célula do Renan, e tudo foi rápido, assim. Rápido eu cheguei na célula, os meninos sabem, tipo assim, eu nunca tinha conhecido assim Jesus de verdade. Já tinha ouvido falar, sabia que tinha morrido por nós, mas não sabia o que era. E comecei a ir para a célula. E como o pastor falou, algumas pessoas aqui sabem, eu era viciado em maconha. E não era assim, um por dia, de vez em quando, não. Era muito mesmo, vários, todo dia. E assim, isso foi a minha maior pedra no meu caminho, assim, com Jesus. Mas sempre vinha falando, queria largar e tal. E aí foi passando o tempo, o Renan me deu maior força. E quando foi esse ano, no começo desse ano, eu me batizei.
É, foi assim, eu estava muito apaixonado mesmo assim por Jesus, já estava largando tudo já mesmo assim, é, o Espírito Santo me constrangendo muito, sabe? Aí que eu vejo também a importância assim da gente ouvir o nosso líder, porque sabe, ele falava mesmo assim, eu queria, às vezes eu estava meio triste, ele chegava com a palavra e isso que dava a força assim. E aí eu me batizei, e logo depois que eu me batizei, eu fui chamado para fazer um curso lá no IFE, que eu tinha feito uma prova, curso de edificações, que era um curso que eu queria muito fazer mesmo, já há um tempo, já tinha pensado em fazer esse curso, mas nunca deu certo. E aí depois do meu batismo eu comecei a fazer esse curso, só que lá era todo dia, segunda a sexta, todos os dias tinha curso lá. E acabou que eu não estava muito indo para a célula, estava me afastando um pouco de Deus, aí só vinha para os cultos, e aí comecei me afastando um pouco, né? E, e aí chegou o encontro com Deus. Eu fiquei um mês assim, e meio mais ou menos indo para o curso, e não ia para a célula, só ia para a igreja e tal, e o Renan conversando comigo, e aí fui para o encontro. Aí na semana do encontro, eu tinha pecado. E quando a gente estava saindo daqui, ali no ônibus assim, eu estava, sabe, tava meio chateado. Pô, tô indo lá fazer o quê, sabe? Acabei de me batizei agora, e errei, e agora estou indo lá fazer o quê? Mas enfim, já estava lá e tal. E aí, quando eu estava chegando lá no lugar, né, no sítio, e aí sabe, eu falei assim, tá bom então, Deus, eu estou aqui, então eu vou me entregar mesmo, já que eu estou aqui, vamos ver o que o Senhor tem para mim aqui então, e sério, foi a minha melhor experiência com Deus, foi surreal mesmo, nunca vivi algo tão bom quanto aquilo, sabe, no encontro com Deus. E no final do encontro, Deus falou comigo. Ele falou assim, abre mão desse curso que eu vou te honrar. E eu fiquei sem acreditar com aquilo. Eu estava assim, queimando de verdade mesmo, e fiquei sem acreditar. Sabe, era um curso que eu queria, e Deus falou comigo, abre mão. E aí eu abri mão mesmo. Na hora ali já fiquei decidido. Cheguei aqui na igreja para falar com o Renan, já falei, abri mão. E eu conto isso assim, e o tema é renúncia, porque a renúncia foi uma coisa que foi peça-chave assim na minha conversão, sabe? Eu posso falar assim com autoridade mesmo, que se tem alguma coisa que te trava, que você precisa renunciar, mesmo que seja algo que você quer, sabe? Se tem que renunciar para destravar alguma coisa, renuncia. Eu nunca imaginei, né, que eu estaria aqui. Desde domingo que eu fiquei sabendo, eu estou com dor de barriga desde domingo até agora. Sabe, nunca imaginei. Mas hoje eu tenho a certeza que eu não estou aqui porque eu sou bom, ou porque eu tinha que vir aqui falar, não, porque Deus já sabia que Ele ia me colocar aqui hoje, sabe? Porque eu tenho a garantia de que eu estou aqui, não é pelas minhas forças, é porque Deus me colocou aqui, porque Ele queria que hoje eu estivesse aqui falando o que foi o meu testemunho, sabe? Exaltar o que Ele fez na minha vida, porque eu estou aqui não é por mim, é para a glória dEle. Se eu faço célula, é para a glória dEle, sabe? Hoje a minha vida é para a glória de Deus. Eu queria ler um versículo aqui, Salmos 32, 1. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados Ele apaga. Deus, Ele, ao decorrer assim da minha conversão, eu entendi assim, sabe, que Deus Ele ama dar novos recomeços para a gente, porque ao decorrer assim na célula esse ano, muitas vezes eu errava, ia lá, pedia perdão e errava de novo assim, e parece que sempre quando eu errava, eu pedia perdão para Deus, Ele sabia que eu queria alcançar algo mais assim, e Ele me surpreendia. Mesmo quando eu estava errado, Ele ia lá e me surpreendia, acontecia alguma coisa incrível assim na minha vida, sabe? Porque Deus é isso, Ele é inesgotável, até quando a gente acha que a gente não merece, que a gente não pode fazer mais nada, Ele faz, mas não porque a gente merece, porque Ele nos ama de verdade. Uma vez o Cleitinho falou aqui, numa ministração dele, uma coisa que, sabe, me chamou muita atenção, ele falou assim,
se mova no propósito de Deus na sua vida. Sabe, depois que eu me apaixonei de verdade, assim, que eu criei um amor, assim, por Deus, eu entendi que, sabe, eu queria que toda a minha casa, quando eu entrei na igreja, quando eu comecei, todo mundo já viesse, sabe? Mas eu tinha que entender que a primeira mudança tinha que vir de mim, sabe? A primeira mudança tem que ser de nós. Se eu não me entregasse totalmente, como que eu queria que alguém da minha casa viesse para a igreja, que eu ganhasse alguém, sabe? Hoje, a minha irmã está aqui, minha irmã foi batizada, porque ela me viu aqui, viu a minha mudança, minha transformação, porque ela estava lá dentro de casa, quando eu brigava com a minha mãe, que eu chegava loucão, ela estava lá, ela via tudo isso, e ela viu a minha transformação, e hoje ela está aqui, vai numa célula, creio que ela vai ser uma líder de célula. Sabe, por que Jesus encantava as pessoas? Porque Jesus ele era a diferença, onde ninguém queria estar, ele estava. A pessoa que ninguém queria abraçar, ninguém queria chegar perto, ele ia lá, abraçava, falava que amava essa pessoa. E se eu estou aqui, se nós estamos aqui e a gente fala que nós somos cristãos, é assim que a gente tem que ser, sabe? Ser a diferença, antes de querer apontar alguma coisa ou falar para alguém que alguém tem que fazer isso, a gente fazer, a gente ser a diferença, a gente mudar onde a gente está. Sabe, todos nós aqui, nós somos escolhidos por Deus, mas a gente também tem que escolher Ele. Porque, como fala na Bíblia, sabe, Jesus ele é manso, ele é humilde, mas a gente tem que escolher Ele. Cabe a nós largar tudo para viver com Ele, sabe? E não tem coisa melhor do que fazer isso, do que largar, sabe? O prazer que, por muito tempo, foi um prazer que eu gostava muito, sabe? Eu estava lá, sabe, todo dia fazendo isso, eu gostava, mas eu não era feliz de verdade. Eu sempre sentia um vazio, chegava em casa, sempre tinha alguma coisa que faltava, e hoje não. Hoje mesmo, se eu passo por uma dificuldade, eu sei que Deus está comigo, sabe? Se eu estou passando, é porque Deus permite, Ele sabe que eu vou vencer. Para finalizar aqui, eu queria ler um versículo. Isaías 49, versículo 5. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para Ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. Sabe, eu queria, como eu falei, dizer que se você tem alguma coisa ainda que você percebe que te trava assim para viver o extraordinário com Deus, joga fora, sabe? Joga no lixo, porque Deus, Ele quer muito usar cada um de vocês aqui, sabe? Eu vejo aqui vários meninos novos assim dispostos. Eu queria ter tido esse entendimento antes, sabe? Ter crescido já assim, porque a gente falou na reunião segunda-feira, sabe, que Deus ele tem pressa para nos usar, sabe? Eu creio que Deus tem muita pressa para nos usar, porque o inimigo me usou tanto tempo, porque quando a gente não está sendo usado por Deus, está sendo usado pelo inimigo. Ele me usou tanto tempo, eu sei que Deus tem pressa para me usar, então, sabe, hoje eu estou disposto e eu, sabe, eu queria passar aqui para vocês mesmo o que eu estou sentindo, porque eu nunca imaginei que eu ia estar aqui, sabe? Mas se eu estou aqui, é porque Deus queria transformar a minha vida. Deus queria que eu renunciasse para hoje eu estar aqui, sendo líder de célula, sabe? Falando de Jesus, mesmo sem saber falar direito, falando gíria assim, mas eu sei que Deus quer me usar do meu jeito, quer que eu fale do meu jeito para aqueles moleques lá, sabe? E isso cada dia me deixa mais feliz, sabe? Coisas mínimas. Domingo eu batizei um moleque aqui, sabe? Não tem como explicar isso, não tem felicidade maior do que isso. Saber que meses atrás eu que estava lá descendo as águas e hoje, ontem, domingo, eu estava lá batizando uma pessoa, levando uma pessoa para a salvação. E sabe, é isso que está no meu coração, que eu queria passar e queria que estivesse no coração de todos, mano, para sempre. Amém. Uhul! Ô, glória! Aguenta aí. Ô, Muquinha, dá uma força aqui, ó. Glória a Deus. Quantos anos você tem? 20 anos. 20 anos, né? Olha como é que pode, meu. Um menino, né? De 20 anos, assim, largar as coisas, né? Eu vim para a igreja com 31 anos, que tem 11 anos na minha frente, então, com certeza, vai ser um pastor muito melhor que nós, em nome de Jesus, porque não é fácil, né? Eu fazia as coisas
Porque eu era, como diz o Gilmar, é ruim mesmo. Eu nunca fui viciado, assim, não. Mas, para quem é viciado, é difícil largar, né? Não larga, né? Cadê o Muquinho? Dá uma força aqui no teclado, aqui, Muquinho. É difícil, né? Você tem que fumar. Se você não fumar, a gente sabe que é espiritual. Aquilo vem, te engana que aquilo põe uma felicidade enganosa em você. Mas não dá para falar assim para a maconha, hoje eu não vou. Tem que correr atrás, né? Tem que usar, né? E como que foi o teu processo de libertação, assim? Foi aos poucos? Você já veio na igreja fumado, já? E aí, todo esse negócio escuro, colorido, assim, viu o anjo por aí, assim? Como é que foi a tua libertação? Sabe, as primeiras vezes que eu vim assim, igual eu falei, eu vinha meio que para agradar ela, né, e tal, e ela sabe. Eu creio que ela orou muito por mim, assim, tipo assim, às vezes, aqui na igreja, eu nunca, tipo assim, fumei e vim. Mas eu vinha, e antes de chegar em casa, eu fumava e ia dormir. Mas é importante falar isso aí, para ninguém mandar ninguém embora ali da porta. Esse povo que Deus ama, né? Então, se apertar bem, vai falar que não, é quase na hora do culto, né? Porque Jesus ama eles. Porque a religião pôs eles para fora. Não, você não pode, jamais. Agora, como é que está Deus nessa hora? Que esse moço que era usado por demônios. Como é que Deus está? Vendo ele aqui em cima do altar, no centro da cidade, falando para os jovens, com 20 anos, eu não fumo maconha, eu sou liberto, eu sou um líder de célula, e do meu jeito eu consigo comunicar com essa galera assim. É isso que essa igreja proporciona, gente. E a gente precisa valorizar isso aqui. Sem teologia, sem ter estudado tanto, sem ter tido tantas oportunidades que nós tivemos logo no começo, por causa de uma namorada, vem, nem ele sabe como está aqui, né? Quanto tempo faz que você aceitou Jesus, que você é crente? 1 ano? Eu comecei a vir, as primeiras vezes para a DAC foi em outubro, mais ou menos, do ano passado. Do ano passado, 1 ano e pouco. Então, mas esses 2 anos atrás, chegasse para você e falasse assim, Luiz, no dia 14 de dezembro de 2022, você vai dar o teu testemunho dentro de uma igreja evangélica, vai ser todo fumadão lá, o que você vai... Mas quando Deus entra na história, isso aqui é possível. Que olha, gente, é a realidade do que está acontecendo aqui. Parabéns, viu? Parabéns, continue assim. Isso Deus, esse versículo que você leu tem tudo a ver. Antes de você nascer, Deus já tinha visto esse dia mesmo. Ele te ama, Ele proporciona isso para você. Mas você tem que levar isso daí, independente do que acontecer. Talvez a maconha não volte, mas o sexo volta. Outros tipos de pecado sempre vão cercar você para roubar isso, que é a coisa mais importante. Uma coisa eu te garanto. Você trabalha ali num depósito de materiais elétricos, ali é só o começo. Deus vai honrar vocês, porque vocês estão fazendo o papel mais importante que uma pessoa pode fazer na terra. Mas não abra mão por nada. Você já tentou fazer igual Gideão, né? Logo no começo, arrumou um curso logo no começo, foi perdendo a visão, e Deus falou para você, não abre mão disso aí. Tá bom, Luiz? Do que depender da ADAC, dos pastores aqui, Deus nos levantou para fazer isso, para formar gente melhor que nós. 20 anos, eu não passava nem na porta da igreja. E agora Deus está fazendo muito melhor. Eu queria que você orasse por ele. Você pode ficar em pé? Orar assim, ó. Vai que tem um maconheiro escondido, né? Mas pode ser que tenha alguém. Você vai fazer essa oração rápida assim, para libertar da droga, para libertar da bebida, para libertar do cigarro, porque só muda o ingrediente do pecado. A gente dá risada, mas tem gente com pecado pior por aí. Para liberar da mentira, para liberar do medo de ser um homem de Deus e fazer de verdade, do que ficar 50 anos na igreja, dando glória a Deus e não muda a vida de ninguém. Para libertar da religiosidade. E para que a verdade que existe na tua vida hoje possa tocar a vida de alguém. Aqui pode orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco aqui, Pai, a vida dos teus filhos, Senhor. Pai, eu não conheço o coração deles, Pai, mas o Senhor conhece, Pai. E o Senhor sabe aquilo, Pai, que pode ser uma pedra, Pai, para se achegar mais a Ti, Senhor. Então toca no coração deles agora, Senhor. Constrange, Senhor, e já vai libertando, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai tocando no coração deles, Pai, e vai mostrando, Senhor, que o Senhor tem o melhor para a vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor escolheu eles, Pai, não para ficar sentado, Pai, não para ser escravo do pecado,
obrigado, Pai, mas para falar de Ti, Senhor, para falar das maravilhas que o Senhor já fez, Senhor, e faz todos os dias, Senhor. Eu consagro, Senhor, a vida dele, Senhor, e Te entrego, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para ele. Pode sentar, muito obrigado. Essa já foi a primeira parte. Olha que legal, gente. Olha que coisa legal. Ganha todos os maconheiros lá no teu lado, lá em todo de Caraguá, onde for. Isso pode ficar por aí mesmo, depois eu vou orar por vocês. A menina vai dar um testemunho, Rebeca, ou não? Vai? Vai então, nós vamos ver um testemunho no meio ainda. E olha que coisa, hein? Deixa eu dar, antes de acabar esse ano. Cadê a moça que vai falar aqui de um milagre, né, que aconteceu? Foi isso? Então vem aqui correndo aqui. Vai contar um negócio. Pode colocar o gasofilácio aqui, nós já vamos adiantar essa parte também. E o Piá sobe aqui já para fazer essa oração da retirada do dízimo e oferta. Você canta? Quem vai cantar aí? Nós vamos ver esse testemunho aqui. Você testemunha? Amém? Então manda lá. Shalom, igreja. O Senhor me incomodou para dividir um testemunho com vocês que aconteceu na minha vida. Eu sempre tive uma relação muito difícil com a minha mãe. Eu fui entregue para minha avó ainda bebê, pela minha mãe. E aí, conforme eu fui crescendo, eu tentava me aproximar, mas nunca dava certo. Eu tentava morar com ela um tempo e nunca dava certo porque, por conta de traumas dela e coisas que ela passou na vida dela, minha mãe era uma pessoa muito violenta. E durante essas tentativas, eu fui acumulando traumas em mim e fui afundando a nossa relação. Fui calejando essa ferida e fui decidindo para mim que eu não queria mais ela na minha vida. E eu convivi muito bem com isso por muito tempo. Na minha primeira semana de célula, eu decidi ir para o encontro. Aí, uns dias antes do encontro, eu até estava conversando com meu namorado e falei para ele assim, eu estou com medo porque tem coisas que eu não quero que Jesus mexa. Que para mim eu estou feliz assim, eu vivo bem assim, não faz falta para mim. Então eu quero deixar isso quieto. E aí ele virou para mim e falou, você tem que entender que essa vontade não é sua. Se Deus acha que tem que mexer, Ele vai mexer. E aí eu fui para o encontro, nós fomos, né? Ele foi também. E aí nós tivemos um momento específico lá, que eu não posso falar. Quem foi para o encontro vai entender do que eu estou falando. Quem não foi, tem que ir. E aí foi um momento que depois eu conversei com a pastora Naira. E ela me aconselhou, orou comigo. E foi quando eu decidi perdoar minha mãe. Durante esse momento, eu lembro... Era isso que você não queria que mexesse. Durante esse momento, eu fiquei no chão, chorando por muito, muito, muito tempo. E era como se estivesse saindo algo de mim. E foi quando eu decidi perdoar ela. E quando eu conversei com a pastora... Eu não tinha contato com ela há alguns meses, depois da nossa última briga. E aí, eu conversei com a pastora Naira e ela falou, bom, então você ora e pede para Deus preparar um momento para você verbalizar esse perdão, porque ele precisa ser verbalizado. E aí foi o que eu fiz. Só que, para minha surpresa, quando na minha volta do encontro, minha mãe já estava aqui na igreja me esperando. E aí, eu abracei ela, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu perdoei ela, falei para ela que perdoava ela e pedi perdão também pela minha falta de maturidade. E foi um momento muito, muito, muito necessário nas nossas vidas. E aí, passados uns 2 dias disso, eu e o meu namorado fomos almoçar com ela e aí ela questionou ele. Ela falou, o que você estava fazendo em tal horário, tal dia do encontro? Era exatamente esse momento que eu vivi lá. E eu falei, aconteceu isso e isso. Aí ela assim, então, eu estava aqui no centro e do nada eu sentei na praça e comecei a chorar. E fiquei umas 2 horas chorando sem saber o porquê, mas parecia que estava saindo uma angústia de mim. E aí eu lembrei que você estava no encontro. Então, ao mesmo tempo que Jesus estava me libertando lá, Ele estava libertando a minha mãe aqui. Meu Deus, que coisa. E depois disso, as promessas de Deus têm vindo na minha vida como uma enxurrada. E eu tenho vivido os melhores momentos da minha vida com Ele. Então, através disso, eu queria falar o que Ele me pediu para falar, que
enquanto você selecionar as áreas da sua vida que Jesus pode ou não pode mexer, as suas promessas vão continuar travadas. Porque quem somos nós para decidir onde Jesus pode ou não pode mexer? Então, a partir do momento que você entrega tudo e deixa Deus resolver tudo, as suas promessas vão ser destravadas. Porque Jesus não está preparando algo para você. Ele está preparando você para algo que já está preparado. Então, Jesus me incomodou para dividir isso com vocês. E eu me dispus. E é isso. Muito obrigada. Rapaz, que coisa! Parabéns. Fica sentado ali que eu vou orar por você depois. Meu Deus, vem aqui. Imagina a geração que vem por aí, hein? Imagina essa geração que vem por aí, que